mundo maluco da loucura real. Mundo maluco, onde ninguém é normal. Escravidão, globalização, enganação. O bem agindo contra o mal. Nesse mundo de ninguém é normal. Tem gente que não pode ver um palmo à frente do nariz. Tem nego catando latim enquanto o primo tá morando em Paris. Ei, mundo maluco da loucura real. Mundo maluco. Galera, vocês não estranhem, porque hoje, em vez de eu convidar, eu fui o convidado. Só que quem vai falar sou eu, irmão, primeiro. E depois apresento a vocês Rodrigo Gurgel, pré-candidato a prefeito de Cabo Frio, a prefeitura de Cabo Frio. E como vocês já viram no programa Tá Maluco, que está na Cabo Frio TV, Canal 10, eu já venho falando de coronavírus, né, sobre tudo que envolve esse assunto. E hoje eu quero saber da opinião dele, o que ele sente, o que ele vê, a visão total em relação ao coronavírus aqui no Brasil, primeiramente. E se você quiser falar alguma coisa em relação ao mundo, né, que é uma pandemia, estamos abertos a esse assunto. Boa tarde e vamos começar a bagaça? Vamos. Bom, pessoal, meu nome é Rodrigo Gurgel, para aqueles que não me conhecem, sou pré-candidato a prefeito de Cabo Frio, mas antes de tudo sou um ser humano comum, como qualquer pessoa que está aí do outro lado observando a gente e que tem opinião, pensamento particular, que respeita o pensamento em particular do próximo e também gostaria de ter esse respeito de volta. Você pode ter um posicionamento diferente do meu e eu respeito isso. Mas falando sobre o coronavírus, a gente fala um ponto muito sensível da sociedade hoje. Eu tenho alguns pontos daqui a pouco a abordar sobre esse coronavírus com você. Com toda certeza. Um deles que eu gostaria de falar, e sou muito julgado até por essa opinião, mas eu acredito que boa parte da sociedade consegue entender bem o que eu quero dizer, é que o primeiro ponto, que nós temos duas doenças para consumir no nosso país. Uma chama-se coronavírus, é uma doença, temos que dar atenção, temos que ter precaução, temos que ter cuidado, e isso é fato, tá? As pessoas dos fatores de risco hoje dependem muito de um cuidado especial e precisam de verdade estarem assistidas para que elas consigam sobreviver a essa crise, essa pandemia mundial. Esse é um ponto. E como essa política social seria feita aqui no Brasil? Como é que você acha em relação a isso? O que você acha em relação a isso? Antes da política social, eu gostaria de estar acrescentando outro ponto dessa doença, né? A segunda doença que vem junto com o corona aqui para o nosso país. A segunda doença chama-se recessão econômica. Essa também mata. As pessoas pensam que quando a gente fala de economia e de recessão econômica, a gente não está falando de vidas, mas estamos falando de vidas. Estamos falando de vidas que vão acabar pela falta de oportunidade de emprego, estamos falando de vidas de pessoas que vão passar fome, de pessoas que vão morrer por desnutrição, por depressão e por diversas outros maus que vêm para a sociedade junto com uma recessão econômica. E eu fui criticado, Rodrigo, muito veementemente em algumas redes, porque a minha opinião é essa. Temos que trabalhar e temos que movimentar o comércio para que as pessoas trabalhem e não morram de fome e outras causas que trazem, né? Que traz a falta de trabalho. O cidadão comum, eu falo o cidadão comum porque no meio político parece que as pessoas se tornam muito donas da verdade, muito ignorantes. São diferentes, né? Então assim, o cidadão comum ele consegue entender essa narrativa, porque o cidadão comum ele tem uma inteligência sobrenatural diante do cenário, porque ele vive o cenário. Então, quando a gente olha, o olhar do cidadão comum hoje é de preocupação, o olhar do cidadão comum hoje é de medo desse recesso econômico, do que isso vai fazer com a vida dele, dos seus familiares e de terceiros. Hoje eu vou falar uma coisa que as pessoas não conseguem enxergar. Não tira por você que se não trabalhar hoje, vai pedir para alguém ajuda, vai pedir para alguém alguma coisa. Não tire por você. Tire por aquela pessoa que já vive numa área carente, que as pessoas ao seu redor também são carentes e que ele não tem a quem pedir. E que ele vai sofrer a fome, a desnutrição, o aumento da violência, o desespero, a depressão. E hoje eu vejo o coronavírus, você me perdoa se a minha opinião for franca ao extremo, mas
uma moeda política. E nós não devemos tratar a vida das pessoas dessa maneira. Nós não estamos falando de política aqui, plano A, plano B, plano C. Pouco interessa para a sociedade se a minha opinião for prejudicial a ela. Não dê importância para a minha opinião se for esse o caso. Entendam que quando a gente se coloca nessa posição de dar a opinião, a gente está aqui colocando a nossa cara para pessoas que vão apoiar e para pessoas que vão criticar. Mas eu sou eu dou a opinião que eu tenho, que eu acredito. Eu não invento uma opinião para dar para a sociedade. E eu acredito que a sociedade hoje está precisando ouvir opiniões sinceras, sensatas, sem política, sensata, opinião pessoal, fora de partidarismo ou de qualquer outra coisa. E como eu dou opinião também, eu vou falar logo, irmão. É muito fácil para você aí que está no prédio na Barra da Tijuca, que está no prédio em Copacabana, que tem sua aposentadoria certa, que tem a sua portaria certa, o seu emprego certo, e querer que as pessoas fiquem em casa. É muito fácil você falar isso. Isso eu estou falando por mim, tá? É muito fácil você falar isso. Eu quero ver você tendo que todo dia ir para a rua para trazer a comida para dentro de casa, ganhar R$10 que seja, ganhar R$5 que seja, ganhar R$50 que seja, para pagar teu aluguel, para pagar a tua conta de luz, que já estão cortando, e falaram que não iam cortar, já estão cortando, pagar outras coisas essenciais que para alguns é essencial e para outros não é essencial. Então, para mim é essencial, meu aluguel é essencial. E você? Você recebe sua aposentadoria certa, você é militar, você tem seu dinheiro certo, você é concursado, você tem seu dinheiro certo do governo, e quem não tem? A questão, eu falo sempre com muita franqueza, nós temos dois lados. Se há a possibilidade de você ficar em casa, de você se manter e estar em casa, fique, faça a sua parte, o que você acha certo. Como eu falei, opinião, nós temos dois lados, eu tenho uma, você tem outra, tem quem precisa mais, quem precisa menos, mas eu acho que as pessoas precisam trabalhar. O cara da feira, que ele vai para a feira, segunda-feira num lugar, terça-feira no outro, quarta-feira no outro, quinta-feira no outro, sexta no outro, sábado no outro, nesse momento ele não tem feira nenhuma para ir. Como esse cidadão está se alimentando? Os R$600 que o governo vai fornecer, de R$600 a R$1.200, eu acho bacana a iniciativa. Eu adorei a iniciativa porque as pessoas precisam, mas não é o suficiente para a maioria dessas pessoas. Agora, em relação a esse dinheiro, te cortando rapidinho, só para eu ter uma noção do que você pensa. R$600 é para qualquer pessoa, né? Para as pessoas, normal. E os 1.200 para uma mãe que toma conta de uma casa. Mas o pai não toma conta de uma família? E não é 600 para todas as pessoas. As pessoas têm que entender que existe toda uma burocracia em torno disso. Então o cara tem que ter um MEI, ele tem que conseguir mostrar que ele é trabalhador autônomo. Aí saiu uma medida de suspensão do contrato agora do governo também estadual, para que as pessoas consigam manter o seu emprego. Achei a medida até interessante. Eu acho que a gente tem que visar sempre o seguinte: o empresário, gente, hoje, o empresário, o pessoal fala, não, mas o empresário está preocupado. Olha só, o empresário hoje, a grande maioria dele, se demitir a equipe toda, pagar os boletos do mês, fechar as portas, esperar, ele só paga o aluguel e ele espera. O problema é a equipe que ele demitiu. A gente está falando da vida das pessoas. São vidas. Eu não estou falando aqui de dinheiro único exclusivamente. Eu estou falando de vidas. Pessoas que não vão conseguir pagar as contas do mês, pessoas que não vão conseguir alimentar os filhos, pessoas que não conseguem alimentar a esposa, pessoas que não conseguem se alimentar. O índice de violência da gente que pode aumentar com isso e pode fazer com que muitas pessoas morram muito mais que o próprio coronavírus. Claro, mas a gente fica meio amarrado por conta desses decretos que você não pode sair de casa. Por exemplo, aqui no estado do Rio de Janeiro, onde nós moramos, o Witzel declarou e decretou que ninguém pode sair de casa e que daqui a pouco as pessoas vão ser presas por saírem de casa, para tentarem trabalhar. Você sair de casa para ir correr, para ir fazer não sei o quê, à toa é uma coisa. Você sair de casa para ir trabalhar é outra. O governo Witzel, ele fez uma coisa muito positiva pelo estado do Rio de Janeiro, assim como o governo Bolsonaro fez uma coisa muito positiva pelo Brasil, né? Isso daí nós devemos se atentar a isso, né? A economia, o projeto de economia fiscal do Witzel foi muito bom para a gente ter uma
um up, né? Tanto que a gente viu o governo do estado começar a fazer obras, coisas que a gente já não via há algum tempo, né? Já não acontecia. Na época do Pezão, todos os pagamentos estavam atrasados, então a gente viu essa recuperação fiscal. O governo Bolsonaro, idem, fez uma recuperação financeira muito positiva no nosso país, a gente necessitava dessa recuperação. Tudo isso ajuda muito a economia do país. Só que as medidas que nós estamos tendo hoje para cuidar, o remédio que nós estamos adotando para cuidar dessa doença hoje, eu acho que ele tem um efeito colateral muito mais duro, muito mais sórdido para a população do que o efeito positivo. É a mesma coisa que você tomar, digamos assim, para dor de cabeça que vai te dar uma pancreatite. É uma coisa muito difícil da gente lidar nessa situação hoje, tá? Então, voltando para o nosso município, o que a gente espera hoje é que o nosso município consiga respirar. Cabo Frio vive uma recessão econômica há muito tempo, não é de hoje e não é por conta do coronavírus. E não é por conta do coronavírus, e não é de hoje, não é difícil a gente observar. Eu peço para você, cidadão, hoje andar por Cabo Frio e ver que a empresa que mais abriu em Cabo Frio são as placas, a placa que você mais vê de vende-se e aluga-se. E isso, infelizmente, para a gente é muito ruim. Está na hora da gente se recuperar, está na hora da gente melhorar a qualidade de vida do cidadão. E não nos enganemos por conta disso de coronavírus para falar que é desculpa para tudo estar fechado. Não, Cabo Frio vem de uma recessão econômica de anos, não é... o governo Adriano tem sua parcela de culpa, outros governos também. Nunca tivemos um governo que respeitasse a pauta econômica dentro do município, não respeita as pautas aqui no município. Eu falo, pessoal, que gosta muito de nome em placa, eu quero ter meu nome na placa tal. A rua tal, né? Eu não acredito nesse tipo de modalidade de administração. E quando eu falo de gestão, é gerir o dinheiro público para que ele sobre para o público, para as pessoas. Entende? Então, ninguém fez nada. Quando o nome de alguém está em tal hospital, o dinheiro é seu. Você contribuiu, você fez isso, junto com todo mundo que paga imposto. Então, hoje a gente precisa de um governo que realmente trate o dinheiro público com respeito, que trate o dinheiro público da maneira que deve ser tratado. Eu costumo dizer que o prefeito é igual um caixa. É um caixa de loja, é um caixa de supermercado, é um caixa... O que você espera do caixa de supermercado? Todo o dinheiro que entra no mercado passa por ele. Mas o dinheiro não é dele. O dinheiro não é do caixa. O dinheiro é do supermercado. E o município de Cabo Frio, idem. Todo o dinheiro vai passar pela prefeitura, mas nada é do prefeito, nada é dos secretários. Tudo é de Cabo Frio. Agora, você falou do dinheiro que entra no caixa e que tem que saber colocar, vamos dizer, educação, saúde, cultura e esportes. Sabia que ia chegar. Ah, meu amigo, a vida não é só coronavírus não, pá. Tá pensando o quê, rapaz? A vida continua e eu quero falar, se você me permite, vamos falar um pouco de esporte, porque eu sinto muita falta disso na cidade de Cabo Frio, tá? O surf, o skate, a corrida, o esporte dentro das escolas, que é onde tem que começar. Na minha época, galera, a gente joga, na minha época, eu tô com 90 anos não, tá? Mas eu tô com os 40 e tal. Eu jogava futebol, handball e outras disciplinas que tinha dentro da escola, que hoje em dia você não vê mais. O professor chegava, vamos fazer educação física, aí pega uma bola, vai pra quadra, e os moleques ficam lá jogando, não ensinam, eles jogam. O que se espera do esporte, né? E o que a prefeitura vê no esporte faz a diferença de se nós vamos ou não ter o esporte como uma prática. Então, o que se espera do esporte? O que eu espero, o que você espera? Que o esporte dê disciplina, recupere, afaste e traga para dentro da sociedade. Destrincha isso pra galera. Afaste do quê? Afaste das drogas, afaste do caminho mais negativo da sociedade. A gente espera que o esporte aproxime a sociedade e una a sociedade como uma só, porque o esporte tem esse efeito. Tem mesmo. O esporte tem, você vê, Copa do Mundo, a nação tá toda vibrando. Socializa, né, meu amigo? O esporte tem
esse efeito. E a sociedade unida como uma só, ela toma as atitudes com mais sabedoria, porque ela tem uma unanimidade na hora de escolher, ela tem uma unanimidade na hora de avaliar, ela consulta o amigo, o vizinho, o colega, porque existe uma parceria. Existe uma troca, né? Então assim, o esporte ele aproxima, ele afasta do que não deve e ele gera cidadãos mais conscientes, mais tranquilos, mais calmos, mais eficientes para a sociedade. Então enquanto a gente não tiver essa visão, a gente não consegue. Agora sabe para onde isso me leva? Fala lá tu. para a visão econômica. Aí tu vai falar, pô, Rodrigo, uma visão econômica de novo. Já veio o dinheiro, já veio o dinheiro. Digamos que já estamos em 2021, aconteceu lá de entrar um prefeito, ele vira e fala, pô, vou te dar a oportunidade de ser secretário de esporte. Aí você vai falar, porra, caraca, que bacana, eu vou fazer, eu vou acontecer, o município vai crescer o esporte, vai ficar tudo perfeito. Só que eu viro pra você e falo, ó, a renda anual vai ser de R$400 mil e você vai empregar 50 pessoas. Se você destrinchar R$400 mil, vai dar uma média aí de 33, 34, de 33 a 35, uma conta rápida de cabeça, 1.000 por mês, tá? Ou até menos, desculpa. O que você vai fazer com esse dinheiro tendo que pagar 50 vagas? Você só vai servir para pagar. Então, quando você tem a falência do setor financeiro de um município, você tem a falência de todas as pastas. Você não vai ter uma secretaria de saúde funcional, você não vai ter uma secretaria de esporte funcional, você não vai ter cultura, você não vai ter nada funcional dentro do município. E o objetivo é que a prefeitura faça o quê? Funcione. Um prefeito, ele não tem que ser... Não é uma agulhada. Um médico para ser um bom gestor da saúde, ele não tem que ser um advogado para ser um bom gestor da lei, ele não tem que ser... Não é assim que funciona. Ele tem que ser um gestor financeiro, ele tem que fazer o dinheiro sobrar para as pastas dele, ele tem que saber direcionar a pasta para o que ele quer. Ele tem que ter pulso também para quando a pasta não respeite a sua vontade, ele não tenha medo nem rabo preso com ninguém para poder trocar o secretário daquela pasta. Então hoje o que está faltando para a gente são pessoas que visem o bem econômico da cidade, para que a gente volte a ter saúde de qualidade, esporte de qualidade, setores com qualidade. Falou em gestão financeira. A gente não tem que brigar com ninguém, nem com o governo estadual, nem com o governo federal. Nós temos que ter proximidade, trazer melhorias para o nosso município. Uma coisa que as pessoas não entendem é que Cabo Frio não está aqui para brigar com os municípios vizinhos. Cabo Frio tem que brigar com o mundo. Cabo Frio tem que ser um município que vai brigar com outros municípios do mundo inteiro. Cabo Frio tem um potencial turístico a ser explorado gigantesco. Nós temos capacidade de brigar com o mundo inteiro no cenário do turismo. Nós não nos consolidamos no turismo. Então, quando a gente fala, eu vejo muita gente falando, temos que diversificar a nossa renda municipal. Ainda não. Acho que o nosso forte é o turismo. Nós temos que consolidar. Se a gente não se consolida no turismo, eu vou te falar uma coisa, você arriscaria hoje, você tem a tua função, você tem a sua função hoje, você arriscaria desistir da sua função sem estar consolidado nela, para arriscar um novo cenário duvidoso, sem saber se isso colocaria o pão de cada dia na tua mesa? O município deve ser tratado da mesma maneira. Para a gente conseguir explorar outros cenários econômicos, primeiro temos que nos consolidar no que nós temos à mão. Garantir que a gente vai obter o retorno financeiro que nós precisamos dentro do turismo, para aí sim a gente conseguir explorar outros cenários. Então, quando a gente vê a nossa luta no cenário econômico mundial, porque era para estarmos nesse patamar, tá? A gente pensa primeiramente no turismo. Rodrigo, mais saúde, educação, isso não é promessa de campanha, de pré-campanha que se faça, isso não é um diálogo racional, isso é obrigação de qualquer um que sentar ali. É obrigação de qualquer um, tá? O que a gente faz ou pode fazer a mais, isso sim tem que ser questionado. O plano que a gente tem para a educação, o plano que a gente tem para a saúde, o plano que a gente tem para todos os outros setores é uma obrigação pública de todos que sentarem naquela cadeira. Não é uma unidade, não é exclusivo de um. E se a gente não tem esse pensamento instituído na cabeça de todos os pré-candidatos, infelizmente não são todos que têm capacidade para poder chegar até o final. A gente tem que explorar, na verdade, o potencial de cada cidade, de cada município. Se nosso município potencial é o turismo, vamos começar
e bater nessa tecla. Não adianta nada a gente chegar aqui e começar a fazer rodeio, porque a gente não somos barretos. Sim. Né? Não adianta nada a gente trabalhar com outros segmentos se o turismo é o nosso forte. Eu falo sempre uma coisa que tu vai de repente achar interessante, pelo que tu falou. Cabo Frio, primeiro distrito, necessita aquecer o turismo de uma forma muito grande para que você gere emprego e renda no município. Você aqueceu a economia municipal com turismo, as empresas vendendo mais, trabalhando mais, precisam de mais funcionários, o comércio vai chamar vagas de emprego e a gente consegue levantar o primeiro distrito. Aí quando a gente fala de segundo distrito, eu vejo alguns pré-candidatos falando que a gente precisa aqui de uma rodoviária, que a gente precisa aqui duplicar a ponte, que a gente precisa de coisas... O segundo distrito precisa única e exclusivamente, tá, de ser tratado com uma certa dignidade que não vem sendo tratado há muito tempo. Também, o básico, né? Saneamento básico, essas coisas. A gente precisa do básico, saneamento básico, asfalto, educação, saúde, o básico, tá? Investimento na infraestrutura do município, porque a gente agora, se investir em turismo, a gente não vai agregar aqui no segundo distrito e a gente precisa do investimento em turismo. Até porque se você, pré-candidato, não quer olhar pelo segundo distrito, é melhor emancipar logo e pronto, acabou, meu irmão. Porque se você não consegue tomar conta dos dois lugares, tchau e benção. O turismo é importante para o segundo do distrito. Nós temos aqui diversos locais lindos e maravilhosos a serem explorados, mas isso não inicialmente. O trabalho inicial aqui é de infraestrutura. A gente precisa direcionar o segundo distrito para ter infraestrutura e a gente precisa muito de empresas, fábricas, a gente tem espaço aqui para isso. A gente precisa de geração de emprego e renda e infraestrutura para que o segundo distrito comece a crescer ao nível de a gente começar a explorar o turismo. Não adianta a gente fazer o caminho reverso aqui, começar explorando o turismo, para o turismo vir aqui, o turista vir aqui, andar na rua toda esburacada, pisar no barro, não conseguir ter um atendimento hospitalar, não conseguir chegar num local onde ele se sinta ambientado. Não colocar então, o carro na frente dos bois, né? Ambienta e depois a gente trabalha o turismo. Então o segundo distrito tem muito a acrescentar ao município. O segundo distrito hoje é onde a gente tem um espaço para geração de emprego e renda maravilhoso. Estrada da Grisa, 33 quilômetros de estrada. Os últimos 7 quilômetros delas saem na BR-101. Então, entre a Grisa e a... Tá ali, né? Entre ali o canavial, né? E a saída. Ali é um espaço perfeito para a exploração de empresa. São 7 quilômetros de asfalto que faria com que a gente aumentasse muito o nosso recolhimento e faria com que a gente tivesse geração de emprego e renda. Então, assim, nós não tivemos até hoje uma gestão econômica e um olhar gestor pelo município de Cabo Frio para que a gente conseguisse realmente crescer dentro do nosso histórico aqui de município. Rodrigo, eu quero te agradecer por esse convite que você fez a mim, tá? E te garanto uma coisa, eu vejo verdade nos seus olhos e sangue nos olhos para querer fazer as coisas para Cabo Frio, para a cidade de Cabo Frio por inteiro. Não é só o centro da cidade não, meu amigo, tá? Também não é só o Namá também não. Não, é tudo. É tudo, todos os bairros, tá? Se você, como pré-candidato e se vir a ser eleito, tá? Fizer isso pela gente, para as pessoas que trabalham e moram na cidade, tu vai ter minha amizade pro resto da vida. Pô, te agradeço. Finalizando com o coronavírus, manda um recado para as pessoas que estão te assistindo, tá? O que elas podem, o que você pensa, o que elas podem fazer dentro de casa. Gente, olha só, eu tenho 2 recados para dar para vocês. O primeiro é para você que está na classificação de risco. Respeitem as normas de segurança aplicadas pelo governo estadual, respeitem as normas de segurança aplicadas pelo governo federal e pelo municipal. Não saiam de casa, tomem cuidado, maçaneta, chão de casa, cloro, álcool, se cuidem. Peça para alguém ir comprar o que você necessita, fique em isolamento, a doença existe, não é fictícia, não é mentira. Para você, trabalhador, que hoje está precisando, expõe a sua opinião,
vá para as redes sociais, mostre que você precisa trabalhar, mostre para as pessoas a sua situação real hoje. As pessoas precisam muito enxergar o outro lado dessa moeda, as pessoas precisam enxergar o quanto você virou o elo mais fraco dessa corrente e nesse momento está suportando a dor de todo o país nas suas costas, e isso é muito triste. Essa é uma realidade que não traz satisfação nenhuma para a sociedade, e a gente precisa que a sociedade cobre normalidade para que a gente volte a viver e saia do pânico, porque essas duas doenças juntas vão acabar com o nosso país: coronavírus e recessão econômica. Um abraço a todos vocês. Eu queria apertar a mão dele e dar um abraço, mas você vai me criticar? Não posso fazer nada, meu irmão. Então, o programa Tá Maluco fica por aqui por hoje, tá? E se você aí quer falar, irmão, entre em contato comigo nas redes sociais, Iron Dias, tá aí, ó, o programa Tá Maluco. Manda tua rede social pra galera ver aí. Manda sim. Vou escrever, não vou esquecer não, tá? Ó, @rgurgelcf, são minhas 3 redes sociais, tá? Vocês vão achar tudo lá, Twitter, Facebook e Instagram, tá bom? @rgurgelcf. E eu agradeço esse espaço, agradeço a oportunidade, agradeço conhecer você, uma pessoa, sensata, coerente e muito que tá doido, né? e que tá aí trazendo um pouquinho de voz e espaço para mim aí dentro desse cenário. Fico muito feliz. Pessoal, acompanha o cara é gente boa. Como o Raul Gil já falava, o dia que a terra parou.